vampiro, magia, vampiro, chicote com magia. Tudo isso e até outras coisas e alguns personagens principais são só um detalhe quando esses dois personagens são introduzidos à obra. E como eles são apresentados no começo e ficam até o final da temporada, nesse intervalo eles basicamente deixam qualquer personagem no chinelo. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre Annette e Edouard. E para entender esses personagens, para entender de verdade, a gente vai ter que conversar sobre representatividade, revolução haitiana e responsabilidade. Castlevania Noturno teve sua estreia e para não tirar muito tempo, eu vou dizer que tá muito bom. De verdade, a animação, a adaptação tá boa demais. E eu assisti alguns vídeos sobre essa temporada de Castlevania, em específico do Danael e do Psyne, porém eles não falaram sobre o que eu vou falar. E na verdade nem tem problema porque isso nem é o que eles se propõem a falar no vídeo deles. Então, como provavelmente ninguém vai falar e provavelmente até agora ninguém falou, eu vou falar sobre. Então nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre a origem de Annette e Edouard. E provavelmente vai ser um dos poucos vídeos que vai falar com um pouco mais de profundidade sobre o tema. E eu não tô falando que é porque eu sou melhor que outros criadores, mas porque esse tema é um tema que pouca gente conhece e nem busca conhecer. Então vamos lá. Caso você não tenha assistido essa temporada de Castlevania, eu vou falar um pouco por cima sobre a temática dessa temporada. Tirando os elementos chicote, magia e vampiro, essa temporada é ambientada numa França próxima ou pós-Revolução Francesa. Então esses elementos se tornam parte da obra, como personagens que são girondinos, vampiros que fazem parte da nobreza e alguns outros acontecimentos que têm relação à movimentação da Revolução Francesa. E obviamente com muito chicote, magia e vampiro. No primeiro episódio, dois personagens surgem para fazer parte do núcleo de personagens principais. Personagens negros, com histórias, com bastante história, com objetivos e que fazem a diferença de fato. Que são importantíssimos para as coisas acontecerem, para a história rodar. Esses dois personagens são de um país que fica um pouco acima do Brasil. No caso, naquela época era uma colônia francesa. Mas de uma forma ou de outra, querendo ou não, esses dois personagens são haitianos. No anime é dito que eles são de São Domingos, mas tem um porém aí. O Haiti se localiza numa ilha chamada Ilha Espanhola, e essa ilha foi uma das primeiras a ser colonizada por Cristóvão Colombo. Então Cristóvão Colombo deu o nome daquela colônia de São Domingos, já que o Império Espanhol era católico, então ele deu o nome de um santo para aquela parte da ilha, aquela colônia. E um tempo depois a França tomou parte da ilha e lá fez colônia francesa, e também batizou a sua colônia de São Domingos, só que em francês. Então, obviamente, na tradução da animação ficaria São Domingos para as duas partes da ilha. Mas levando em conta que a série inteira está sendo ambientada na França e com temas de revolução, acredito que São Domingo que eles falam é São Domingo na parte da colônia francesa. Agora, sabendo que o local que esses personagens deixaram era uma colônia francesa, é importante entender que quando a França fez colônia naquela ilha, ela catapultou milhares de vezes a escravidão naquela ilha. E quando eu digo milhares, é no nível de uma ilha minúscula ter sido a maior exportadora de algodão do mundo. Ter chegado a ter 500 mil de pessoas escravizadas. 500 mil, 500 mil pessoas escravizadas numa ilha pequena. Dito tudo isso, vamos começar a conversar sobre os personagens e vamos começar com a Annette. Annette, como vimos no anime, é filha de uma mulher que por sua vez também é escrava. A mãe de Annette pode ser de África ou ter nascido na colônia. E aonde que entra Annette nesse contexto de ter nascido em África ou na colônia? Isso é importante de saber porque a expectativa de vida de um escravo era baixíssima. Então, para repor a mão de obra escrava, os senhores de escravos obrigavam as mulheres que não ficaram estéreis a terem filhos. E aquelas mulheres escravizadas ficavam inférteis por conta das viagens, das doenças trazidas pelo povo europeu, por conta da violência contínua. E provavelmente nesse contexto de reprodução movida por uma expansão de força de trabalho nasce Annette. Annette já nasceu na escravidão. E para pessoas como Annette, que já nasciam sendo escravos, se davam o nome de crioulo. E me permita dizer que o anime não é perfeito, mas ele faz algo que provavelmente nenhum nunca fez.
Ele até mostra com bastante verdade como eram as coisas. Ele mostra como era a verdade do sistema escravista, a verdade sobre a escravidão. E eu não tô falando de ser alguém que trabalha para um senhor feudal ou ser um camponês, eu tô falando de ser escravo. Enquanto muitos animes e mangás mostram símbolozinhos mágicos de dono e escravo, esse contrato que o dono só usa quando ele quiser, em última opção, Castlevania é diferente, Castlevania é diferente. A animação mostra como esse símbolozinho é de verdade, um ferro quente marcado em pele. Não é um símbolozinho, um sigilo pro mestre usar em prol do escravo em última opção, não. É uma marca para demonstrar propriedade, como se fosse um gado, como se fosse um animal. Isso é importantíssimo de se mostrar, porque choca. E na maioria das vezes o choque é o que as pessoas precisam para tomar consciência da realidade. A animação também mostra a Net enquanto escrava na colônia com seu cabelo raspado. Isso era muito comum de se fazer, e lembrando que os escravos não eram pegados, não eram raptados, não eram capturados só de um lugar de África, eles eram trazidos de mais de 20 lugares diferentes. Então as pessoas tinham culturas diferentes, nem falavam o mesmo idioma muitas vezes. E o cabelo era raspado para tirar toda essa identidade local, para pessoas da mesma região não criarem uma certa comunidade, porque essas pessoas que viviam em situações subhumanas conseguissem se reunir, criar uma comunidade, se organizar, não daria bom para os escravistas. Outro ponto da personagem muito interessante é a origem dos seus poderes. Seus poderes vêm de Ogum e Orumilá, que são orixás. Orixás que fazem parte da cultura Yanomami, fazem parte da cultura de África. Você tem noção disso, cara? Orixás sendo representados em uma animação. Eu nunca vi isso na minha vida sendo tratada de forma séria ou não sendo demonizada. Obviamente tem toda a questão fantasiosa por conta do gênero da obra, mas isso já é algo grande, cara. Numa música chamada O Céu é o Limite, que o Rincon Sapiência canta um trecho, fala: hoje todo neguinho quer juntar um din, ver filme de Ogum e não de Odin. Um último comentário sobre a Net antes de partir para a parte do Eduard. E atenção, essa parte tem spoiler. Não que as outras não tivessem, mas essa parte tem um spoiler mais específico. Nos episódios finais da temporada, a Net fica de cara com a pessoa, na verdade com a criatura que causou todo o mal à sua família e a muitas pessoas que estavam à volta dela. Mas diferente da época que a Net era escrava nos campos de algodão, agora ela não tem uma postura vacilante. Na verdade, eu acho que nem é justo dizer que ela tinha uma postura vacilante, levando em conta a situação dela que ela estava. A Net recebeu apoio, conheceu suas origens e travou batalhas que não se resumem só a vampiros. Ela travou batalhas em campos que nenhum vampiro pode imaginar. Agora quem tem uma postura vacilante é o vampiro que era seu algoz. E essa postura dele é justamente por ele saber que a pessoa que ele menospreza e utilizava se tornou tudo que ele mais teme. Todo vampiro mais teme, uma ameaça à sua vida. E é irônico que a criatura que acorrentava, torturava e fazia de tudo com as pessoas morreu justamente assim, preso e comido. Antes de falar sobre Eduard, é importante você conhecer algo chamado Código Negro, porque por conta desse Código Negro, Eduard nasceu livre. E detalhe, saiba que a escravidão foi vinculada diretamente às pessoas negras. Então, Código Noir ou Código Negro foi um decreto que supostamente definia condições da escravidão em colônias francesas, como a conversão ao catolicismo, a proibição de punição extremas, punições muito severas, e tudo isso é supostamente porque a coroa francesa não ia ir nas suas colônias para ver como os senhores escravos tratavam as pessoas escravizadas. Mas o que eu quero salientar aqui é que o Código Negro dava a possibilidade de pessoas mestiças entre pessoas negras e pessoas brancas serem livres. E aí que entra o Eduard.
Provavelmente Edouard é mestiço. Até levando em conta o tom da sua pele comparado ao tom de pele da Annette, existia a possibilidade de pessoas que não eram mestiças serem livres, mas isso é extremamente difícil. Levando em conta que isso ia depender do seu senhor. E como o Edouard disse que ele nasceu livre, provavelmente ele é mestiço. E daí que vem sua liberdade. Ele é filho de uma pessoa negra com uma pessoa branca. E lembrando que no Haiti, em São Domingo, não era criminalizado o relacionamento de pessoas negras com pessoas brancas. Para pessoas como Edouard, negros que nasciam livres se dava o nome de affranchi. E deixando claro que nascer livre, ser um negro liberto, só não fazia você ser escravo. Você podia seguir as profissões que você quisesse, algumas profissões, mas você ainda era negro. Você ainda seria destratado, você ainda seria visto como um animal por quem te veria como animal se você fosse escravo, e muitas pessoas que nasciam livres destratavam as pessoas que eram escravizadas. Por conta daquilo que eu disse, eram 20 lugares de África diferentes, eram cultura, eram línguas diferentes. E não existia um pensamento tipo, somos todos negros. Inclusive, alguns negros libertos tinham escravos. Então, Edouard ajudar Annette em sua fuga foi algo que veio inteiramente dele. É algo da pessoa dele. Ele ajuda as pessoas a se tornarem livres. Inclusive, nesse assunto de liberdade, que é um tema que permeia a obra inteira, eu vou dizer algo que eu vi em alguns vídeos sobre Castlevania dessa temporada. Eu não lembro qual vídeo em específico foi, mas eu lembro que o argumento foi, tipo, sobre as criaturas da noite despertarem a consciência, voltar à humanidade dela, que gostavam porque achavam que era algo exclusivo do Edouard. E eu acho esse pensamento muito simples, sabe? Muito mídia asiática, muito manhwa, muito mangá, muito coisa coreana, chinesa e asiática e japonesa, e até estadunidense, na verdade. A ideia do escolhido, de uma pessoa, de um indivíduo ser diferente de todos os outros, ele ser uma pessoa fora da curva. Mas isso não se aplica em Castlevania, pelo menos não na visão, na dinâmica de mundo do Edouard. Edouard justamente mostra o caminho da liberdade para as pessoas e até para todo ser vivo, na verdade. Tanto para Annette, tanto para uma criatura invocada e tanto para uma criatura da noite. Edouard não sofreu tanto quanto Annette, porém ele ainda é uma pessoa que sofreu muito em sua vida. Ele é um homem negro que veio de uma das colônias com maior índice de escravidão. Edouard traz a liberdade com a sua arte, com a sua canção, com a sua ópera, e provavelmente vai continuar trazendo. Faz parte do personagem, faz parte do que ele é. Na verdade, ele nem traz a liberdade em si, ele traz um questionamento, ele traz o caminho para a liberdade, até porque nem todas as criaturas da noite que tiveram contato com essa canção desenvolveram essa consciência, retomaram a sua humanidade. Geralmente se compara o Edouard com a Annette, levando em conta que eles vieram do mesmo lugar e apareceram no mesmo tempo. E ele parece até sem sal se for comparar com a Annette, porque a Annette é muita coisa, mas comparando com os outros personagens, ele tem muito mais tempero. Se você for querer entender a história do personagem, não só com o que tem em tela, se você for procurar, estudar, ver as coisas, você vai entender que ele é um personagem muitíssimo interessante, muito mais que o protagonista, que basicamente se resume em órfão, chicote e magia e luta. No anime é citada uma revolução, um levante. Annette e Edouard são vistos até como heróis ali pelo aquele círculo de girondinos dos protagonistas. E essa revolução de fato aconteceu, e foi como foi citado. Em uma noite os escravos se levantaram, atearam fogo nas plantações e mataram os escravistas. E isso é tão emblemático e importante porque isso aconteceu na ilha inteira. E se lembre que tinha milhares de pessoas escravizadas na ilha. Porém não se sabe como foi feita essa revolução. Aparentemente não foi combinado. Os escravos do sul não combinaram nada com os escravos do norte ou do leste ou do oeste. De repente, repentinamente, uma noite, milhares de escravos se levantaram e fizeram a revolução. E essa foi a primeira e a única revolução feita por escravizados e que deu certo. Por conta dessa revolução, a escravidão foi abolida na ilha, por meio da força, por meio do ódio dos escravizados. Caso você tenha achado minimamente interessante esse vídeo, se inscreve no canal e dá o like no vídeo e confere a descrição do vídeo, porque eu vou deixar lá o que é literalmente uma aula sobre a Revolução Haitiana de verdade. E acredite, é algo que você
tem que conhecer. Vai estar aparecendo 2 vídeos na tela aqui, caso você queira ver mais vídeos, eu recomendo que você veja. E muito obrigado pelos 1000 inscritos, muito obrigado de verdade, muito obrigado por deixar um pouquinho do seu tempo para ver o conteúdo aqui. Então, muito obrigado, eu espero que você fique bem e até mais.